o sétimo ciclo da Escola de Formação de Líderes na Política e do movimento A Revolução dos Pequenos. Estamos hoje recebendo mais uma personalidade que vai palestrar aqui. E para tanto, vamos fazer a composição da mesa. Iniciando, convido nosso mestre, mentor e líder do movimento A Revolução dos Pequenos, da Escola de Formação de Líderes, nosso sempre deputado federal, Gerson Gabriel. Convidamos honrosamente nossa também sempre ministra e senadora da República, Damares Alves. Convidamos também para compor a mesa a doutora Renilda Souza, presidente do Instituto Arpia Brasil. Convidamos ainda nosso sempre prefeito de Horolândia, doutor Antônio Araújo. Convidamos ainda o nosso amigo doutor Amilcar Baiardi, líder do Grupo Ação, também para compor a mesa. Convidamos a senhora Elisângela, líder das Mulheres Águias Extraordinárias, também para compor. Convidamos ainda a nossa amiga e uma das coordenadoras desse movimento, senhora Josi, líder do grupo Líderes Comunitários. Convidamos ainda a senhora Irma Hernandes, exilada política e líder do La Unión Patriótica de Cuba. Passo agora ao nosso presidente, líder Gabriel. Aí, oi. Boa tarde a todos. Queria aproveitar e convidar vocês para nós celebrarmos a nossa esperança, o hino nacional brasileiro.
tranquilo. Eu gostaria muito que vocês tivessem o privilégio que algum de nós conquistou em conviver com proximidade com uma dessas figuras mais poderosas, mais fortes, mais preparadas da República, que é a nossa senadora Damares. Ela é impressionante a convivência com ela. Ela tem o que nós na escola falamos muito. Eu a conheci do Congresso durante os 8 anos que fiquei lá, e ela ascendeu por qualidades pessoais extraordinárias. Quem conhece de perto a história da nossa ministra, ela é uma fonte de poder e de influência. Poucas pessoas sabem que ela foi cogitada para ser vice de Bolsonaro. Poucas pessoas sabem que existe um movimento nacional querendo colocá-la como candidata a presidente. Uma das alternativas, se houver um impedimento definitivo do nosso Bolsonaro. A presença da Damares hoje aqui representa a celebração de 1 ano desse projeto visionário, que é da Escola de Formação de uma nova geração de líderes na política. Uma nova utopia. Imaginem, amigos, depois da pandemia, 2 anos de pandemia, processo eleitoral traumático, que todos nós vivenciamos, o 8 de janeiro, e aquele sacrifício dos nossos irmãos que foram injustamente presos, não ficará impune. Nós temos que dar uma resposta para isso. Depois de tudo isso, nós fizemos uma escola, imagina, uma escola de formação. Onde de alguma forma nós estamos tentando dar entendimento, compreensão, informação às pessoas sobre o que é sistema, poder, grupo, forças ocultas no Brasil, influências nacionais e internacionais. Nós estamos há 1 ano, toda terça e quinta-feira, de maneira obstinada, querendo fazer uma metanoia, uma mudança de mente e, claro, de comportamento das pessoas. É bíblico, nós sabemos que o nosso povo carece de entendimento, e quem tem conhecimento e informação tem poder. E nós queremos usar uma palavra que se usou muito recentemente, empoderar a cidadania cristã. Bolsonaro fez a parte dele. Ele fez um despertar no Brasil. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Essa exposição física, pessoal, ele recebeu uma facada, quase ter a vida suprimida, por um ideal, eu que convivi com ele 8 anos, deve servir de modelo para a gente perder. E eu estou muito feliz com as lideranças que estão aqui, que ontem lá na Barra, no Farol, deram uma demonstração que nós estamos vivos, que nós não desistimos do Brasil, porque Deus não desistiu do Brasil e não desistiu de nós. Território Nacional, como o Grupo Arpia e outros movimentos, estão surgindo centenas de grupos, estudos, grupos, movimentos espontâneos, orgânicos. A semente que Bolsonaro plantou, aquele sangue que ele verteu, daquele sacrifício, está germinando aí. E creiam, pessoalmente, eu tenho uma esperança, que a nossa geração ainda vai deixar um legado de um país melhor do que temos hoje. Nós precisamos deixar um país melhor para nossos filhos e nossos netos. Se há razão por que nós lutar, nós temos essa razão. Nós amamos o Brasil, mas nós amamos a nossa família e a nossa descendência. Fazer com quase 800 pessoas já passaram pela nossa discipulado, que estão contaminando Salvador e alguns lugares do Brasil, é um reflexo do que aconteceu ontem, mais tarde. Essa semeadura, Charles, que nós estamos fazendo foi o reflexo do que aconteceu ontem. Não se iludam, porque a direita do Brasil precisa ter paciência, precisa ter disciplina, precisa parar com a guerra de ego, precisa ter estratégias,
para que nós possamos construir a contra-revolução que eles começaram há 40 anos. Por que, amigos, irmãos e líderes? Quem está comandando o país hoje são os assaltantes de banco, sequestradores, guerrilheiros do Araguaia. A teoria de Boff, Leonardo Boff, de Paulo Freire. Há uma geração que foi contaminada em todas as estruturas, principalmente cultural e educacional. E para nós desmontarmos isso, o maior desafio de cada um de nós é deixar a vaidade de lado e nos unir. A solução para nós no Brasil é nos unir. Não tem outra. É estarmos juntos. Nunca julgar o outro. Hoje está assim. Você é patriota, conservador, de direita, menos isso. As pessoas estão classificando. O problema da direita é a direita. Sabe por quê? Porque somos 58 milhões de líderes. De pessoas que pensam, que têm área de análise crítica, que está sofrendo por esse entendimento de que o país perdeu o rumo. E que tomaram o Brasil de assalto, tomaram de nós. E nós temos que tomar de volta. Nós precisamos tomar de volta. Nós temos que ter paciência, calma, resiliência, disciplina, conversar mais, fazer a militância digital, mas principalmente a militância presencial. Viver é um risco, amigos. Agora, viver com medo é impossível. Eu dou graças a Deus, eu fiquei hoje muito tempo com a... Eu perguntei a ele quanto tempo eu tenho, ele disse até domingo. Vocês vão ter que me ouvir. Eu quero cumprimentar todos vocês aqui do dispositivo, tá? É uma honra dividir esse dispositivo com vocês. Prazer, tem grandes líderes aqui. Tem um que come demais, comeu 2 horas sem parar aí no restaurante comigo. Minha amiga, muito obrigada por estarem aqui. Eu, antes de falar, eu vou me apresentar. E como eu estou sendo filmada, e alguns de vocês estão me filmando, é possível que do outro lado, quem vai assistir esse vídeo, ou se eu estiver ao vivo, tem alguém de baixa visão que não consegue me ver direito, ou alguma pessoa cega. Então eu vou precisar fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, eu sou muito bonita. Eu tenho o cabelo preto na altura do ombro, eu uso óculos. Meu óculos que eu estou hoje, ele é dourado com uma haste ia falar vermelho, é proibido falar. Eu estou com uma laranja meio cobre, com uma calça preta, um sapato marrom. Eu estou em pé. Ao meu lado tem como é que a gente chama isso? Tonel. Faz tempo que eu não escuto a palavra tonel. Tambor também, né? Preto, com alguns livros em cima. Atrás de mim estão pessoas sentadas em forma de meio círculo. E na minha frente tem pessoas sentadas em cadeira cinza, um auditório lotado. E há muita alegria e esperança no olhar dessas pessoas. Pronto, já pessoas de baixa visão, as pessoas cegas. E vou dar uma outra dica. Não esqueçam dos intérpretes de Libras nos seus eventos. Nós temos que falar com a comunidade surda, com a comunidade cega, com todo mundo. Fica aí a dica. Porque ser conservador é defender também a pauta da inclusão, a pauta da acessibilidade. E nós vamos ter que construir uma nação inclusiva e uma nação que garanta acessibilidade a todos. Todas as pessoas. Vocês estão esperando eu falar todos, né? Não vou falar todos. Todas as pessoas. É uma alegria. Eu quero agradecer meu amigo Gerson pelo convite. Muito obrigada. Deve ter gente perguntando por que você aceitou o convite dele. Eu não sei, mas eu estou aqui. E Deus tem planos, Deus tem propósitos. É um dia ruim. O irmão Gerson sabe que foi difícil para mim estar aqui hoje, pós-feriado, mas o Senado está trabalhando. Eu estou trabalhando lá o dia inteiro, eu não paro ali. Eu vim,
porque ele disse que tinha um povo aqui comprometido com a nação, comprometido com a verdade, comprometido com nossas pautas. Então eu vim e eu quero aproveitar ao máximo esse tempo que eu vou gastar aqui com vocês, que eu vou estar aqui com vocês, ok? E eu gostaria de fazer uma dinâmica. Eu vou falar um pouco, eu sei que está todo mundo querendo saber, e aí, quais são os rumos da nação? Eu vou falar um pouco do geral e vou mudar a dinâmica. Eu vou abrir para perguntas. Eu acho que se eu estou aqui hoje, eu preciso atender às expectativas de vocês, os anseios de vocês, a curiosidade e o interesse de todos vocês que estão aqui. Não é fácil largar a família, alguns largaram o trabalho, estão aqui, querem sair com respostas, então eu vou falar um pouco e eu vou abrir, pode ser assim, Jéssica? Eu vou abrir para perguntas de forma bem organizada, se nós temos mais um microfone, de forma bem organizada eu vou abrir para perguntas. Está me acompanhando a Rose, ela está por aqui, Rose, minha assessora de Brasília, está me acompanhando, e acabou de pegar uma de minhas filhas, a Isa é de Salvador, a Isa é uma das meninas que trabalhou comigo. Quem sou eu? Para as pessoas que não me conhecem ainda, quem sou eu? Uma mulher comum, uma mulher que não tem recurso, não tem dinheiro. Eu estava falando para os meus amigos do carro, sabe quanto eu investi na minha campanha para Senado? Posso falar mesmo? Eu investi R$800 na minha campanha. Claro, eu usei o fundo partidário. Aquele fundo lá é para que candidatos sérios usem para ocupar o espaço de poder, para tomar decisões sérias pelo país. Então, eu usei o fundo partidário. Nós vamos acabar com o fundo partidário? Não sei. A senhora vai propor o fim do fundo partidário depois que a senhora foi eleita por ele? Não sei, a gente vai discutir sobre isso. Mas se tem um fundo partidário, um fundo eleitoral, meu partido usou o fundo eleitoral para me eleger. E eu acredito que foi muito bem usado o fundo eleitoral. Fui eleita com o fundo partidário do meu partido. Foi uma surpresa? Foi. Eu estou morando há 25 anos no Distrito Federal. É um lugar que a política é muito disputada. Eu não sei se vocês conhecem o Distrito Federal. Tem famílias que mandam na política. E eu entrei para disputar com essas famílias. Milionários, ricos e os donos de Brasília. E eu, uma mulher comum, era assessora na Câmara e no Senado. Fui assessora há muitos anos. Uma mulher, mãe solo. Eu tenho uma filha que ela é indígena, uma filha que eu adotei quando ela tinha 6 anos, está com 25 anos. Sou mãe solo. Meu marido me abandonou em 2014. Ele deve estar muito arrependido hoje. Cuidando da minha filha, fui pastora e sou advogada e também sou educadora. E desde 98, foi quando eu conheci o Gerson, quando ele era deputado. Desde 98 eu estava nos bastidores da Câmara e do Senado. Eu larguei minha carreira jurídica em São Paulo para fazer uma missão na Câmara e no Senado. Eu deixei de ganhar dinheiro para ser uma assessora. E o que a senhora foi fazer lá? Em 96, 95, eu comecei a observar que o Congresso Nacional já estava atentando contra a Constituição, com algumas mudanças. A Constituição foi aprovada em 88, eu militei lá na Constituinte pela construção e a elaboração de uma Constituição cidadã. Para vocês terem uma ideia, em 88 aprova-se, homologa-se, promulga-se a Constituição no Brasil. Em 91 entraram com o primeiro projeto de lei para legalizar o aborto. Veja só, 88 se indica pela infância há muitos anos. E aí, em 98, eu decidi largar tudo em São Carlos, São Paulo, e eu fui para Brasília para ser assessora, para ajudar parlamentares como Gerson e outros parlamentares a criar dentro do Congresso Nacional um movimento de resistência e um movimento técnico de ajuda aos parlamentares conservadores. Ok? Ok, tá ouvindo?
Então eu vou para lá e começo a trabalhar nos bastidores. Eu era uma soldado de bastidores, tá? Eu fiquei anos no anonimato, trabalhando muito por essa nação que eu acredito. Sofri. Fui humilhada. Fui subjugada. Eu fui trabalhar num ambiente, isso aqui não é papo de feminista nem mimimi de esquerda. Eu trabalhei num ambiente extremamente machista. O Congresso Nacional é machista. E eu vou falar isso, o Gerson sabe disso. É difícil ser mulher naquele ambiente. E isso, há 26 anos atrás, era mais difícil ainda. Passei apuros. Fiquei no Congresso Nacional como assessora. E lá nos bastidores, eu criei alguns movimentos no Brasil. Por exemplo, o Movimento Nacional Brasil Sem Aborto, tem uma bandeira aqui nossa, inclusive. O Movimento Nacional Brasil Sem Aborto, ele nasceu nos corredores da Câmara e do Senado, com assessores pró-vida como eu, o Jaime, doutora Lenise, nasceu nos bastidores do Congresso Nacional. O Movimento Brasil Sem Drogas, que eu fui presidente, também nasceu nos corredores. Eu e o senador Chirão, nós éramos apenas ativistas contra as drogas. Nasceu ali dentro. Há um outro movimento que eu acho que vocês já ouviram falar. Eu disse que eu sou mãe de uma menina indígena. Em 99, eu fui ser assessora jurídica na CPI da FUNAI. E lá na CPI da FUNAI, eu descobri o que eu desconfiava e eu tive certeza. Que nós temos povos indígenas do Brasil, nós temos 305 povos diferentes. E eles falam 274 línguas diferentes. Em 99 eu descobri que alguns povos no Brasil ainda matam suas crianças quando nascem com deficiência física ou mental. E eu, quando falo sobre isso, por muito tempo eu fui acusada de mentirosa. Mas eu vou perguntar para vocês, já viram índio com síndrome de Down? Já viram indígena em cadeira de rodas? Vocês já viram indígena com albinismo, nanismo? Vocês nunca se perguntaram sobre isso? Não. A resposta é essa. Nós ainda temos povos que sacrificam as crianças quando nascem com qualquer deficiência física ou mental. Mas eu descobri que nós temos povos também que quando a criança nasce em gêmeas, eles não sabem qual é a criança do bem e qual é a criança do mal. Eles enterram os dois depois do nascimento. Eu descobri que tem povos, que é o caso do povo da minha filha, que quando a criança é filha de mãe solteira, a mãe tem que sacrificar a criança. Agora imaginem vocês, eu tinha toda uma luta de anos de proteção da criança até chegar no Congresso como assessora. Aí eu chego no Congresso e descubro que na minha nação crianças são enterradas vivas. O que eu tinha que fazer? Fingir que não descobri ou tentar mudar essa realidade? Foi o que eu fiz. Nos bastidores da Câmara, nós fundamos um movimento chamado ATINI, Voz pela Vida. Esse movimento existe ainda hoje. Em 2005, entre 2005 e 2006, nós conseguimos uma chácara. E nessa chácara em Brasília, a gente recebe as mães que não querem matar as crianças. Nós já salvamos centenas de crianças no Brasil. Uma dessas crianças hoje é a minha filha, que está com 25 anos. Então, por que eu estou falando isso? Porque, para mim chegar a senadora, eu tive uma história, uma trajetória. Uma trajetória na luta contra o aborto, as drogas, a ideologia de gênero. Eu fui uma das primeiras pessoas a falar ideologia de gênero e entendi o que era isso. Essa assessora que vocês estão começando a imaginar agora, era eu. Nos corredores da Câmara, gritando, berrando, salvando criança indígena, salvando criança contra a pedofilia, falando da ideologia de gênero, lutando contra o aborto, legalização das drogas. Eu falava que iam querer legalizar a droga no Brasil, diziam que eu era mentirosa. 2013, vai lá o deputado Jean Williams e apresenta o projeto de lei para legalizar a maconha. Partidos trazendo no seu estatuto. Nós temos partido no Brasil que está escrito em seu estatuto: legalização da maconha e legalização do aborto. E quando eu comecei a denunciar, disseram que eu era mentirosa e as coisas vieram à tona. E lá nos bastidores tinha um parlamentar barulhento, um homem corajoso,
Um homem que me viu, além do gesto, claro. Um homem que, quando eu queria gritar e eu não tinha voz, eu não tinha aquele botão, eu não tinha o microfone, esse homem gritava por mim. E muitas vezes eu pedia para assinar um requerimento, ele não tinha tempo de ler tudo, ele dizia, só me explica o que é. Eu dizia, deputado, capitão, é para salvar uma criança. E esse capitão acreditou. Esse capitão, eu, em todos esses movimentos que eu participava, esse capitão salvou crianças de uma forma surpreendente que só Deus explica. A eleição desse homem não tem explicação humana. Esse homem é eleito presidente do Brasil. E esse homem, na hora de escolher uma pessoa para cuidar da pasta, para cuidar de criança, para cuidar de mulher, para cuidar de idoso, para cuidar de pessoas com deficiência, para cuidar da juventude, dos povos tradicionais, ele lembrou da assessora que estava lá atrás nos corredores. E ele me dá a oportunidade de ser ministra. E aí vocês acabaram me conhecendo mais, porque eu fui ministra e fui a ministra mais barulhenta do governo Bolsonaro, a ministra mais perseguida, a ministra mais polêmica, mas a ministra mais pop e a mais bonita. Deixei muita gente com raiva enquanto passei no ministério, deixei. Porque eu conversei com o Brasil o que é direitos humanos. Quando eu comecei a falar para o Brasil que proteger criança é direitos humanos. Quando eu comecei a falar com o Brasil que direito ao saneamento básico é um direito humano. Quando eu comecei a falar que direito ao casamento está garantido na Carta Universal dos Direitos Humanos, é um direito humano. Direito à água é um direito humano. Eu comecei a falar com o Brasil o que era direitos humanos. Porque alguns achavam que direitos humanos era só cadeia, quem está preso. Não! Lá também nós temos que cuidar, se tiver abuso, tortura, violência, nós temos que cuidar, mas nós todos temos acesso aos direitos. Eu comecei a falar de acesso ao direito, universalização dos direitos do Brasil. E aí eu incomodei o sistema. E aí eu incomodei muita gente. E aí eu comecei a falar junto com o Bolsonaro de proteção da família. Eu fui a primeira ministra da família do Brasil. Primeira ministra da família. Queira ou não queira, eu já entrei na história. Pode chorar a esquerda, mas toda a história. Sou a primeira ministra da família do Brasil. Posso falar como pastora agora? Pode. Ó, meu marido, quando foi embora de casa, passou uma bruxa lá em casa, levou ele. Eu vou falar isso como papo, agora de uma forma espiritual, como Deus nos honra. Eu tinha 50 quando o marido fez isso e eu achei que a minha vida, mulheres, tinha acabado ali. A mulher que ele disse que nunca mais teria uma família, Deus me deu todas as famílias do Brasil, meu Deus. Tivemos o primeiro Ministério da Família e falamos de políticas públicas para a família, fortalecimento de família. E o presidente Bolsonaro fez muitas entregas no Brasil. Nós fizemos muitas entregas no Brasil. Aí tem gente que fala assim, mas até hoje eu não entendi que raio é esse de Ministério da Família. Vou explicar para vocês em poucas palavras. No Brasil, tudo que era feito em forma de política pública não se pensava em família. Eu vou dar um exemplo de Salvador. Marisqueiras que moram ali perto do Mangue, que catam marisco. Aí o prefeito quer dar uma casa, minha casa, minha vida para ela. Ela quer a casa própria. Só que onde ela mora, ela tem uma comadre, uma cunhada, uma sogra que ajuda ela a cuidar dos meninos, ok? Mas aí vem o programa Minha Casa Minha Vida e fala, nós vamos te dar uma casa. Mas a casa que encontraram, o terreno que encontraram para construir a casa dela é 40 quilômetros de distância de onde ela pesca, de onde ela cata marisco. Aí ela pega a casa, porque ela quer a casa própria. Só que ela muda para aqui agora. E o menino vai junto. E ela tem que acordar agora de mais cedo, de madrugada, sair de onde ela mora, pegar um ônibus, 2, 3 ônibus, para chegar lá no Mangue. Com quem ficou os meninos lá? Com estranhos. Eu pergunto, esse programa
fortaleceu ou enfraqueceu essa família? Enfraqueceu. Então, no Brasil, se tem políticas públicas que não pensam, isso aqui vai ajudar ou vai prejudicar a família? Então, o presidente Bolsonaro trouxe o ministério para quê? Para que nenhum ministro fizesse nenhuma ação sem pensar, isso aqui vai ser bom ou vai ser ruim para a família? Isso aqui vai fortalecer ou vai enfraquecer essa família? Essa mãe marisqueira deixava os filhos sozinhos e enfraqueceu aquela mãe. É isso que é Ministério da Família. É isso. Que o Brasil pense no fomento de todas as famílias. E vou dizer uma coisa para as pessoas que são candidatas aqui. Mais de 50% das famílias hoje são lideradas por mulheres. Mães solos. E a gente vai ter que pensar como fortalecer essas mães agora. Imagine uma mãe solo de uma criança com deficiência. Vocês pensam que é fácil a jornada dela? Imagine uma mãe só de uma criança com doença rara. Vocês pensam que é fácil a jornada dela? Será que essa mãe não tem que ter uma política pública que acolha ela melhor? Será que a mãe da criança com doença rara não teria o direito de sair uma hora mais cedo do trabalho para ficar um pouquinho mais de tempo com seu filho doente em casa? Era isso que Bolsonaro queria, que o Brasil pensasse fortalecimento de todas as famílias. E a gente fez muita coisa nesse país, mas muita coisa mesmo. Aí eu fiquei conhecida como a ministra que brigava com traficante, que brigava contra pedófilo, com crime organizado. Tentaram me matar várias vezes. Mais de 300 denúncias de ameaça de morte. A senhora continua sendo ameaçada? Muito! A senhora está com medo de estar aqui? Não, porque eu sei que tem gente lá fora me protegendo. Mas eles já mandaram dizer que vão me matar até o Natal. Papai Noel não Mas faz nem isso. disse o ano, né? Eles falam isso todo ano. Por quê? Porque a gente incomoda um sistema. Que sistema é esse? Os corruptos. Eu fiz um trabalho de enfrentamento aos corruptos, porque eu provei que corrupção é violação de direitos humanos. Quando eu tiro o dinheiro da saúde, uma mulher e uma criança deixou de ter acesso à saúde, e isso é violação de direitos humanos. E o idoso? O idoso, a pessoa com deficiência. Então, corrupção foi no Brasil nos últimos anos a maior violação de direitos humanos. E aí vem a gente com essa proposta de cuidar do Brasil de forma conservadora. E aí vou dizer para vocês, fiquei conhecida, estava falando com o irmão Gerson lá no almoço, 6 estados queriam que eu fosse candidata a senadora. Aí todo mundo dizia assim, puxa, você é famosa então, você é popular. Não era eu. Deixa eu dizer uma coisa. Esses 6 estados, Sergipe, onde eu morei, Amapá, que queria que eu fosse candidato lá, o Pará, Bolsonaro me lançou candidata em São Paulo, estados que me queriam candidata. Não é porque eu era famosa. Sabe o que era famoso? As nossas pautas. Isso mesmo. Conservador! E vou dizer uma coisa. Mesmo as pessoas que votaram para presidente da República num partido de esquerda, até essa pessoa, quando você chega na casa dela, que você senta e começa a falar de direitos humanos de verdade, de proteção de idoso, proteção de criança, combate à pedofilia, combate à corrupção, até a pessoa que votou no partido de esquerda, você começa a conversar com ela, ela descobre que ela também é conservadora e não sabia. É isso. E esse movimento conservador fez um barulho no Brasil, e nós estamos falando das nossas pautas, e talvez algum de vocês ficam perguntando, mas e agora? A senhora está numa escola, a senhora não veio aqui para nos ensinar, eu vim aqui para trazer esperança. Eu estou andando pelo Brasil. Tem eventos como esse que eu falo para 10 mil pessoas, 15 mil pessoas. Mas a gente está com medo. Calma, ninguém tem que ter medo. Dizer que é conservador não é crime. Dizer que queremos famílias protegidas não é crime. Dizer que não queremos ninguém erotizando nossas crianças nas escolas não é crime. Dizer que não queremos a legalização das drogas no Brasil não é crime. Tem um projetinho de lei lá na Câmara, de um deputado, que eu não vou mais falar o nome dele, porque ele não gosta de mim, de um ex-deputado, um ex-BBB,
que dizia o seguinte: é para que cada pessoa poderá plantar 12 pezinhos de maconha, 6 maduros e 6 verdes. Imagina uma casa que tiver 10 pessoas, 120 pezinhos de maconha. Quem vai contar? Imagina um PM chegando na casa contando os pezinhos de maconha, multiplicando por número de pessoas que moram ali. Imagine a loucura que eles queriam no Brasil. Dizer que nós somos contra a legalização da maconha, que somos contra a legalização das drogas, que somos contra o crime organizado, que somos contra a corrupção, somos contra a pedófilo. Isso não é crime. Por exemplo, semana que vem eu vou apanhar. Estava mostrando o irmão Gerson na hora do almoço. Eu ontem entreguei um relatório que a zoofilia seja crime no Brasil. Com certeza. Para quem não sabe o que é zoofilia, sexo com animais. Vai ser crime. Mas menino, mas senadora, lá no Canadá. Vocês querem ver outra coisa que o Gerson não sabia, nem o nosso prefeito? Vocês sabiam que no Brasil incesto não é crime? Ah, não é crime. É crime a pedofilia. Se um pai ou uma mãe fizer sexo com uma criança, um filho ou criança, é crime a pedofilia. Mas se o filho tiver mais de 18, no Brasil não é crime. E nós temos no norte muitas mulheres que são obrigadas a casar com seus pais porque ele é o único provedor. Tem maior violência contra uma mulher que ser obrigada a casar com seu próprio pai? Se deitar com seu próprio pai? É um absurdo. No Brasil não é crime. Não pode fazer um casamento civil. Mas não é crime dois irmãos se juntarem. Não é crime a mãe se juntar com o filho ou o pai com a filha. Pois agora vai ser crime. Aê, Damares! Mas a senhora está lá só para regular sexo? Não. Porque o casamento entre pessoas, parentes, pai, filho, mãe, filha, na maioria as crianças nascem com deficiência, gente. É uma questão de saúde pública, não é uma questão moral, é uma questão de saúde pública. Vocês estão entendendo como isso é sério? É evitar mais violência contra a mulher. E aí, gente, com todo esse movimento conservador, fui eleita senadora. Estou no Congresso Nacional, lutando pelas nossas pautas, dizendo, pela vida, desde a concepção, contra o aborto. Mas a senhora só fica gritando que a senhora é contra o aborto? Não! E agora vai o finalzinho da minha fala para fazer perguntas. Não é só falar que sou contra o aborto. É também apresentar uma proposta. Vocês estão entendendo? Que proposta? Que toda mulher tenha acesso à saúde pública no Brasil. Muito bem. Quer ver uma proposta que eu apresentei quando eu cheguei lá? Eu vou falar duas rapidinho. A mãe de prematuro. Quem foi mãe de prematuro aqui? Eu. Prematuro. Tem bebezinho prematuro que chega a ficar 4 meses no hospital, é ou não é? Para ganhar peso? Sim. No dia que a mãe sai do hospital de alta com o bebê, que ela chega em casa, acabou licença maternidade, tem que voltar para o trabalho no outro dia. É justo? Não. Pois a senadora barulhenta entrou com um projeto de lei que depois que o nenê sair do hospital vai ter no mínimo mais 60 dias de licença maternidade e salário maternidade. Uma proposta. Se o nenê sair com 1 mês, tem 4 meses garantidos. Se o nenê sair com 2 meses, continua com 4 meses. Se o nenê sair com 4 meses, vai ter mais 2 meses lá na frente. Vocês estão entendendo? Depois que eu entrei com o prematuro, escuta essa, Isa. Eu fui numa maternidade lá em Brasília, eu fui ver a UTI infantil e fui ver a ala dos prematuros. Eu fui ver lá os bebezinhos na incubadora, né? Depois que eu vi os bebês, que eu chorei muito, vi aquelas coisinhas tão pequenininhas, lutando pela vida, a diretora do hospital disse assim: senadora, a senhora agora vai entrar na ala dos crônicos. Eu disse, os crônicos? Olha só o que é ser conservador, gente. Aí ela me entrou numa outra ala. Quando eu entrei no quarto, Gerson, eram crianças com doenças crônicas.
bebês que nasceram com a cabeça grande, bebês que nasceram sem braço, sem perna, e todos eles ligados a um aparelho. Quando eu entrei, uma mãezinha ficou lá no canto pulando, ela tinha 22 anos. A Damares veio me ver e começou a chorar. Eu não fui ver ela. Eu nem sabia que ela existia, porque nós deixamos essas mulheres para trás. Escuta o que eu estou falando. Essa mulher fez uma ultrassom, descobriu que o bebê tinha uma anomalia, tinha uma doença crônica. Ela me ouviu um dia falar que não era para abortar. Ela resolveu não abortar. É muito fácil falar não aborte. Quando o bebezinho nasceu, aquele bebê já estava 8 meses no hospital e ela estava 8 meses sentada numa cadeira, porque o bebê estava ligado a um aparelho. E sabe por que ela não foi para casa ainda? Porque o governo do Goiás, que é do lado do Hospital Atende Goiás DF, não dava home care. Ela estava sozinha, 8 meses no hospital. O marido ficou com outra criança, ele só teve dinheiro para ir uma vez visitar ela. A outra criança largada sozinha em casa. O marido já estava se engraçando com a vizinha e ela sentada sozinha na UTI, 8 meses com o bebezinho dela. E a médica disse, e vai ir sem o filho nos braços porque ele vai morrer. Peraí, deixamos essas mulheres para trás. Fui lá, no meu projeto de prematuro coloquei vírgula. Essa mãezinha vai continuar recebendo licença maternidade até o último dia de vida desse bebê. E a nossa lei vai ser aprovada. Essa mãe já podia ter ido para casa se o governo tivesse dado home care para o bebezinho ficar no aparelho em casa, um cuidador ajudando dela, mas não tem política pública para essa mãe das crianças com doenças crônicas. Pois a gente quer um Brasil conservador que proteja todas as mulheres. Não é só dizer que estamos contra o aborto. É garantir para a mulher que não quer abortar, que ela vai ter sustentação do Estado para criar o seu filho doente, com problema, com qualquer deficiência. É esse Brasil que a gente quer. Ser conservador é apresentar propostas para o Brasil. Ser conservador não é mais ir só para a rua gritar. Não é mais só para a rua protestar. Ser conservador, e os candidatos que estão aqui, é apresentar ideias de políticas públicas no seu município. Tem algum candidato a vereador aqui? Ser conservador é cuidar de crianças com autismo. Ser conservador é você agora fazer um compromisso público. Se eu for vereador, o dinheiro do meu município vai ter no meu município casa para ajudar as mães com crianças com autismo. Porque as crianças com autismo no Brasil estão sendo deixadas para trás. Ser vereador conservador é dizer, eu vou lutar para na minha cidade ter centro de referência para idosos. Os idosos estão abandonados na minha cidade. Ser conservador é apresentar políticas públicas para pessoas com deficiência. Ser conservador é ter proposta. A partir de agora, nós vamos ter que construir propostas para o Brasil. Sabe por quê? Porque o governo que está aí não está dando certo. Vocês sabiam que eles estão anunciando que não vão pagar o 13º do Bolsa Família? Faz não o é o L, faz governo o do amor? L. Faz o Já tem L. o 13º do Bolsa Família. No meio de pandemia, o governo conservador conseguiu render o dinheiro e pagar auxílio emergencial, Bolsa Família e 13º do Bolsa Família. Nós vamos ter que falar sério e apresentar proposta. O governo do amor está apresentando agora o DPVAT de novo. Tirar da gente o governo do amor, sabe? Mas na proposta, saiu uma matéria ontem.
anos, o governo Bolsonaro diminuiu 43% o número de crianças mortas por mortes violentas no Brasil. Nós demos conta de enfrentar a violência. Se eles não estão dando conta, devolva o Brasil para nós, que a gente sabe cuidar das crianças. Cadê as grandes operações contra a pedofilia no Brasil? Cadê? Cadê a reforma agrária? Ser conservador é apresentar proposta. O governo Bolsonaro entregou mais de 400 mil títulos de terra no Brasil para pessoas na área de reforma agrária. 400 mil. E o cara era tão bom, o meu galeguinho do olho azul era tão bom, que Bolsonaro não entregou só 400 mil títulos. 80% dos títulos saiu em nome da mulher. Para a mulher, se o cara foi embora de casa, o terreno, o lote vai ficar no nome dela e dos filhos. Isso é um governo conservador. Não usa a mulher para poder. É um governo que cuida de mulheres. O que eu vim aqui dizer para vocês, nós vamos ter que começar a pensar em propostas. Se possível, voltar para as ruas nos próximos dias, mas falando de propostas. Nós sabemos o que queremos para o nosso país. Mas tem esperança, senadora? Tem! Mas vocês da direita estão calados? Estão não! Eu vinha no carro, o irmão já subiu, assinando o impeachment de um ministro. Ora, cabeça de ouro! Não foi ministro do STF aí. E fez besteira semana passada. A direita está olhando tudo, não está passando nada, nada. Vocês se falam o tempo todo. Nós somos 32 senadores de oposição. Vocês se falam o tempo todo. Vocês estão juntos, unidos. Ainda somos maioria? Não. Mas vai o recado. Na próxima eleição para senador, escuta o que eu vou falar. A Bahia tem que mandar 2 senadores conservadores. Olha aí. Entenderam o recado? Na eleição prefeito e vereador. Como é que a gente vai mudar o Brasil? Nós vamos ocupar as câmaras de vereadores. Mulheres que estão aqui, tenham coragem, se candidatem. Bora! Vai ser vereadora da sua cidade. Eu não estou pronta. Tá sim, mulher. Nós já nasce pronta. Nós já nascemos liderando. Bora! Vamos ocupar as câmaras de vereadores. De que forma? Tem dinheiro? Não tem. Eu também não tinha. Olha a senadora linda aqui. O que eu prometi para o meu povo em Brasília, tudo que eu prometi na campanha, eu já cumpri. Se eu parasse outra senadora, eles já estavam felizes, mas eles vão ter que me aguentar mais 7 anos como senadora. O que vem dizer para vocês? Tem esperança? Tem. A esperança da direita é o quê? Uma nação abençoada. Uma nação próspera. Uma nação que nossas liberdades sejam garantidas. O que a direita quer? Uma nação que nossos filhos vão para a escola e aprendam português, matemática, geografia. Uma nação que nossos filhos saiam da escola formados e não com a cabeça confundida. O que nós queremos? Uma nação que proteja as famílias. O que nós queremos? Uma nação que a gente não pague tanto imposto como estamos pagando. O que nós queremos? Uma nação que os bandidos fiquem na cadeia, porque o lugar de bandido é na cadeia. O que nós queremos? Uma nação segura. É isso que nós queremos. Há esperança para nós? Sim, muita esperança. Temos um número enorme de deputados federais trabalhando muito, um número enorme de senadores, e nós temos agora, em 24, a oportunidade da gente ocupar as câmaras de vereadores, as vice-prefeituras e as prefeituras. Bora, gente! Saiam daqui dizendo: eu vou ajudar a eleger um vereador conservador, um prefeito conservador, depois que a gente ocupar os municípios. E vou dizer uma coisa, e o segredo vai estar no interior. Nós vamos ter que trabalhar no interior do Brasil. Depois que a gente ocupar os municípios, nós em 26, vamos mandar para Brasília a maior bancada de deputados conservadores e a maior bancada, somos 32 senadores. Se nós tivéssemos mais 10,
Nós éramos maioria, porque são 81 senadores. Vocês estão perdendo muita coisa? Estamos. Estão ganhando, estamos, porque tem alguns do governo que estão votando contra o governo já. Então, assim, vamos embora fazer uma bancada conservadora, cuidar do Brasil, que o Brasil é nosso. E não ter medo de dizer que a nossa bandeira jamais será. Essa é a minha fala. A minha fala hoje é uma fala de motivação, é uma fala de alegria, é uma fala de esperança. Tem esperança para o Brasil? Tem. Temos ideias para o Brasil? Temos. Podemos ser a melhor nação do mundo? Podemos. Podemos ser a nação mais segura do mundo? Podemos. Infelizmente, saiu um relatório ontem, antes de ontem, que no Brasil, de janeiro a setembro de 23, o estupro cresceu 19%. O feminicídio cresceu mais de 2%. Nós queremos uma nação segura e nós temos proposta para uma nação segura. Que Deus abençoe vocês. Agora eu vou ficar aqui para responder. A gente podia fazer o seguinte: quanto tempo eu tenho? Eu tenho mais 30 minutos. Nós podemos fazer, Gerson? Não, bora fazer aqui, não pode. Bater coisa. Eu ainda estou disponível para responder 8 perguntas. Pode ser? Ok, obrigada, gente. Nós cristãos vemos o sentimento da honra que a nossa senadora se levou 8 horas entre tratar e ir e voltar. Ela tem que se deslocar 18 horas em ponto para o aeroporto. O voo dela é 19h40. Mas eu diria que o Ed vai fazer uma manifestação. Boa tarde a todos. Meu nome é Ed Carlos, sou gestor público de formação e educador físico também. Sou coordenador de esporte e juventude do projeto A Revolução dos Pequenos. E estou aqui representando todos os coordenadores que fazem parte desse projeto. Recebemos com muito respeito e carinho nossa sempre ministra e senadora Damares Alves. Nosso projeto, Escola de Formação de Líderes na Política. Esperei que alguém me ligou agora para querer atrapalhar o projeto, mas não vai atrapalhar, deve ter sido alguém que veste vermelho. Aqui, já foi, vamos lá. Nosso projeto, Escola de Formação de uma Nova Geração de Líderes na Política e o movimento A Revolução dos Pequenos, realizam um investimento em vidas, em líderes que decidiram ser protagonistas e não vítimas da história. Não aceitamos que nossas histórias sejam contadas por falsas narrativas e pelos da nossa pátria. Lutamos diuturnamente contra essas mentes e ações malignas que tentam subtrair da esperança os sonhos de uma nação, mas não conseguirão. Nosso povo precisa calar o clamor de um povo por paz, segurança e prosperidade. Poder respeita poder. Lutamos juntos por um povo livre e uma nação soberana. Agora é a nossa vez. Esse é o projeto A Revolução dos Pequenos. Muito obrigado. Senadora, por favor. Isso aqui, essa camisa preta aqui, no começo do projeto, muita gente ficou inquieta. Uma camisa preta com letra vermelha. E nós tivemos que, ao longo de um ano, aos poucos, quebrar os preconceitos, as resistências e explicar a origem dessa proposta. É esse livro aqui. Que nós, na nossa caminhada de conquista de deputado federal, nós fizemos a revolução do varejo brasileiro, a revolução dos pequenos. Esse sistema que nos levou a ter o poder é o que nós estamos ensinando ao grupo. Como conquistar o poder. E no Brasil, retomar o poder. Queria oferecer a senhora. Eu não consigo vestir, mas eu vou Vamos lá? aqui para tirar uma foto. Vai chegar. Aqui, isso. Se quiser.
quiserem documentar, o pessoal da comunicação aí, é que ela está tão bonitão, tão elegante, que ela vai até amassar a camisa dele. Olha o fotógrafo chegando aí. Ok, obrigado. Senador, tem algumas pessoas que já se anteciparam, fizeram algumas perguntas. Nós queremos honrar as pessoas que fizeram as perguntas por escrito. E nós temos que ser, logo em seguida nós vamos abrir espaço. Só que nós tivemos experiências aqui quando nós facultamos para as pessoas abrirem, as pessoas elogiam o convidado, se manifestam, fazem discurso, e nós temos que aproveitar o tempo que a nossa senadora dispõe. Então as perguntas, depois das perguntas escritas, teremos que ser criativas, rápidas, para que maior número de pessoas possam se manifestar democraticamente. Ok? Lembrando que 15 para as 18 horas nós vamos parar para dar tempo, se algumas pessoas quiserem tirar foto com a senadora. Nós vamos... Porque terá que ser rápido, que teremos uma coletiva, porque tem um pessoal de imprensa que chegou, que quer fazer perguntas para ela. Então as coisas têm que ter uma certa dinâmica, tá bom? Boa, Bíblia, espero a compreensão de todos. Foram muitas e muitas perguntas, algumas inclusive de tom mais pessoal. Todas essas perguntas serão encaminhadas à assessoria da senadora. Nós resumimos em apenas 5 perguntas que esperamos que abrace a todos vocês que fizeram, ok? Primeira pergunta, senadora. Primeira pergunta veio do professor Gilmar da Silva Melo, físico e professor do IFBA. A senhora, suavizei, viu, algumas coisas. A senhora, como conservadora, como vê o flerte de lideranças importantes de partidos ditos de direita, flertando com o comum no petismo? Antes de eu responder essa pergunta, eu quero fazer uma outra intervenção. E eu quero pedir muita atenção de vocês antes de ver essa pergunta. Vocês sabem da minha luta em proteção da mulher. E é uma luta antiga. E nós temos uma pessoa que acabou de chegar aqui, muito especial. Posso, dona Dolores, mostrar a senhora? Vem cá, dona Dolores. Veio me conhecer, me abraçar, porque eu estou acompanhando essa mãe desde o primeiro dia. Dona Dolores, ela é mãe da Sara Mariano, a cantora que foi assassinada há 2 semanas atrás. Pastor Marcos, vem cá. Esse jovem pastor acolheu essa mãe em casa, a filha. Essa mãe só chora, essa mãe está em sofrimento. E, dona Dolores, a gente quer pedir perdão por não ter conseguido proteger Sara. Sara mandou todos os sinais, pastor, obrigada. Sara mandou todos os sinais que não estava bem. Sara ficou no silêncio, mesmo mandando sinais que não estava tudo bem em casa. E a gente não leu os sinais que Sara mandou. A gente vai ter que começar a falar com as mulheres. Pastores, quando chegar uma mulher na sua igreja com o olho roxo, meu pai foi pastor, eu vi isso muito na igreja. Meu pai orava por essa irmã e mandava ela de volta para casa e ficava orando em casa. Continue orando, pastor, mas pegue essa mulher pela mão e vá para a delegacia com essa mulher. É dessa forma que a gente vai proteger mulheres. Nós vamos ter que fazer uma revolução na igreja para proteger mulheres. Dona Dolores, que Deus console seu coração. Não está fácil, mas ontem ela teve uma vitória. Não foi, Dona Dolores? Desde o dia do assassinato de Sara, ela não conseguia ver a neta, porque não viu ainda, mas ontem o juiz autorizou, né? Ver a menina, autorizou. Mas eu quero.
Tá, a gente vai conversar. Eu só queria lhe trazer aqui na frente. Dona Dolores precisa de um abraço depois. Pode ficar mais um pouco aí, pastor? Pode? Ou vai sair? Não? Então, no final, quem puder depois, dá um abraço nessa mãe. Você que é mãe, deve estar imaginando a dor dessa mãe que está aqui. Dessa avó. Ela deu uma neta para cuidar agora. Que Deus te dê força, tá? Vai a mão. Pastor, eu sei que não está fácil cuidar dessa família. Obrigada pelo que o senhor está fazendo. Vamos ver o que a gente pode fazer para lhe ajudar a continuar ajudando essa família aqui. Tá bom? Deus te abençoe. Quero todo mundo abraçando a Dona Dolores depois, tá? A pergunta, o que fazer com partidos e líderes? Ó, eu tenho recebido muita crítica porque eu sou do Republicanos. E tá todo mundo falando assim, mas o seu partido está flertando com a direita, com o governo. Deixa eu dizer uma coisa, gente. Nós somos uma oposição inteligente. A gente não ia chegar lá no Senado para votar não em tudo. Eu não sou louca. Imagine vocês aquele programa que esse governo lançou, que se chama Desenrola Brasil, que está ajudando pessoas que estão com dívida de até 5 mil reais. Eu trabalho com o povo. Tem gente endividada com 2, 3 mil reais que não dorme de noite. Tem uma pessoa que eu conheço que o pai se suicidou por causa dos vizinhos ficarem sem médico. Não sou louca, voltei sim. Então nós temos uma oposição hoje inteligente. No passado eles votavam não em tudo que Bolsonaro mandava só porque era oposição. Conservadores são oposição inteligente. A gente vota não quando tem que votar não, mas se for para beneficiar o povo, a gente vota sim. O meu partido me dá liberdade para mim votar. Meu partido não me pune se eu votar contra a orientação do partido. Eu tenho um partido que respeita a nossa posição. Ah, mas estão flertando com o governo. Tem um deputado de vocês que virou ministro. Problema do deputado, não é problema meu. Esse deputado, quando veio para o nosso partido, o partido sabia que ele tinha uma relação com a esquerda do passado. Ele se licenciou e virou ministro. Isso não quer dizer que todos do republicano estão flertando com o governo. Nós estamos votando de forma inteligente. Então, cuidado quando forem criticar alguém de direita. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nosso maior inimigo na próxima eleição não vai ser a esquerda. Vai ser a direita brigando contra a direita. Então a gente vai ter que se unir agora. A gente vai ter que se unir agora. Se tiver dúvida, chama no cantinho para conversar. Mas não vamos mais para as redes ficar nos dividindo, não. Se a gente não se unir, a gente não vence essa batalha. Segunda pergunta feita pelo senhor José Moura Filho, também o João Nilson Lima. Como a senhora vê a ideologização do comportamento de membros do STF e como podemos fazer para impedir a continuidade dessa situação? Seria dar prioridade à eleição de senador em 2026? Sim, a gente tem que ter um Senado mais conservador, mas mesmo esse grupo pequeno que está lá já está apresentando propostas. Por exemplo, uma proposta, as decisões monocráticas, essas decisões que um sozinho toma e que tinha que passar pelos 11. Nós estamos mudando já a Constituição para que não tenha decisões monocráticas. Nós já estamos também discutindo dentro do Senado que o mandato de ministro do Supremo não seja mais eterno, que seja por um tempo, que seja por alguns anos. Então o Senado já está reagindo. E a gente está vendo, por exemplo, o atual presidente do STF, qual seria o caminho? Termos mais senadores que pensam como nós lá no Senado para a gente rever a posição dos ministros do Supremo. Pergunta da senhora Juma Jaques L. Santiago. Como o Senado e os deputados poderão atuar para impedir a obrigatoriedade de vacina com meta da OMS-ONU? Deixa eu falar. As vacinas, elas já são obrigadas no Brasil há muito tempo. Não vamos confundir. Por exemplo, a vacina de poliomielite, ela é obrigatória. Vocês que são mães sabem que na hora de matricular tem que entregar a carteirinha de vacina da criança. Então a gente já tem a obrigatoriedade de algumas vacinas. O que o pessoal está questionando hoje é obrigado
a tomar a vacina anti-Covid. O problema agora é a vacina anti-Covid. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Preste atenção. A pergunta é vacina teste. A vacina, veja só, presta atenção. Essa discussão, desde que a ministra da Saúde falou há 2 semanas atrás que vai ser obrigatório, o Congresso Nacional já reagiu, já está tendo audiências públicas, já está tendo projeto de resolução para cancelar a medida dela. O Congresso já está reagindo, porque cientistas estão divididos, não é unânime. Todos os cientistas falam que é obrigatório. A ciência se dividiu, os países no mundo se dividiu para não ter a obrigatoriedade. Então, assim, o Congresso está reagindo e essa história, não, o martelo não está batido ainda. Nós ainda vamos conversar muito sobre isso, tá bom? Ok, uma pergunta também parece muito parecida, do seu Amilcar Baiade, da Doroteia. Qual a chance do projeto de anistia do senador Mourão ser aprovado? O senador Mourão entrou com um projeto para anistiar os presos políticos pelos atos de 8 de janeiro e por aquelas pessoas que protestaram nos acampamentos, em manifestos, nos anos de 2022. Deixa eu dizer, a proposta dele, ela foi recebida muito bem no Congresso Nacional. Por quê? Porque os processos, a gente consegue provar que houve violação de direitos humanos nos processos. Por exemplo, uma mãe de criança com menos de 12 anos ficar presa meses sem ser condenada, isso foi violação de direitos humanos. Vocês lembram quando a esposa do Sérgio Cabral, que foi condenada a 4 anos, que ela foi presa no outro dia que teve no processo? Advogados não tinham acesso aos autos. Feriu o princípio da ampla defesa. Então, esses processos que aconteceram, houve muitos erros jurídicos e muita violação de direitos humanos. Então, o projeto do senador Mourão é para a gente fazer a reparação, anistiar, tirar a pena de quem foi penalizado, mas mais que anistia, eu acho que eles devem ter um ressarcimento, uma indenização pelos danos, tá? Outra pergunta aqui também para o seu Amilcar Tapioca, que na verdade é mais uma denúncia. A pergunta é a seguinte: como podemos dar apoio a patriotas que, como eu, e no caso, foram compulsoriamente aposentados como loucos pela Petrobras, por não nos submetermos a ações suspeitas que ocorriam na empresa? Isso tudo está em fase judicial. Eu sei que esses processos estão em fase judicial. Eu não conheço os processos. É difícil para a gente se manifestar quando a gente não conhece o conteúdo da ação. Se ele quiser conversar comigo depois, eu falo com ele pessoalmente e vou conhecer o processo dele. Então, eu me manifesto com relação aos processos dos patriotas porque eu acompanhei. Eu estive na CPMI e eu sei que teve muitos erros, mas o processo da Petrobras eu não conheço. Então, para não cometer nenhum erro, eu não vou fazer comentários, ok? Mais alguma pergunta? A última, a senhora Elisângela Vilas Boas. Como podemos ajudar a combater a perseguição a lideranças patrióticas, por exemplo, da Michele Bolsonaro, muitos jornalistas que são perseguidos? Damares, todo dia eu abro o jornal, eu sou genocida, fascista, nazista, eu sou taxista, sou terrorista, eu sou tudo. A gente tem que ter cuidado com a guerra das narrativas, tá? A esquerda ela é muito forte na guerra da narrativa. Vocês lembram em janeiro que inventaram que eu e Bolsonaro éramos culpados pela morte das crianças de Yanomami? Agora vocês imaginam para mim, que sou mãe de uma indígena, que a minha vida inteira é cuidar de crianças indígenas que vão ser assassinadas. Eu tenho uma instituição que cuida de criança indígena. Eu amo as crianças indígenas. Elas são a minha vida. Vocês sabem o que é todo dia olhar para o Jornal Nacional e ver meu rosto ao lado das crianças Yanomami mortas? Me culpar de morte de criança. Foi horrível, gente. Em fevereiro, inclusive, eu tive uma paralisia facial. Eu fiquei com o rosto paralisado. Porque eles são bons na narrativa. Mas vocês viram que o barulho acabou? Por que não falam mais que eu sou assassina? Porque nós provamos que era mentira. Vocês sabiam que agora já tem mais de 230
Yanomamis que morreram esse ano na mão deles. E com eles aqui com a gente na pandemia. Morre, Yanomamis morre, gente, eles moram na floresta, cobra pica, eles têm fome, eles são isolados, porque a política indígena mandou isolar, não tem mais que isolar índio não tem que ficar isolado no mato com pena na cabeça, não é zoológico humano, a gente quer que esses índios tenham vida, prosperidade, possam estudar, trabalhar, é isso, o mundo mudou. Então assim, foram meses para provar a nossa inocência. Eles são bons na narrativa, eles nunca pediram perdão para mim, nunca. Eles me acusam de louca, por exemplo. Eu sou a louca do pé de goiaba. Vocês já ouviram falar essa história? Se vocês entrarem na minha rede social, tá lá, doida, goiabeira. Mas eles não sabem como isso dói. A história do pé de goiaba, e aqui eu encerro. Eu tinha 6 anos de idade. Eu fui barbaramente estuprada. Eu sei o que é violência contra a criança. Eu não entrei nessa briga porque eu li nos livros. Eu não entrei nessa briga porque eu ouvi falar de violência. Eu sobrevivi. Eu tinha 6 anos de idade e eu fui estuprada aqui na Bahia. Eu morei em Feira de Quié e Conquista na minha infância. E eu fui estuprada por um falso pastor que morava dentro da minha casa. Foram 2 anos de estupro. Eu sei o que é dor. Eu sei o que é violência. Eu estou com 59 anos. Isso aconteceu há 53 anos. E o que eu vi em 53 anos? Só aumentar a pedofilia no Brasil. O que eu vi em 53 anos? Silêncio reinando. Pedófilos sendo eleitos. Pedófilos sendo ricos. Pedófilos sendo promovidos. O que eu vi em 53 anos? Eu vi muita coisa. Eu fui ministra exatamente dessa pasta. E vocês não têm ideia o que é receber uma imagem de uma criança de 8 dias sendo estuprada. Vocês não têm ideia o que eu tenho que ouvir todo dia e ver todo dia. Não sou mais ministra, mas meu gabinete virou uma central de denúncia. Pergunta, Chuchu, toda hora. Tem gente que sai do Amazonas para ir no gabinete da senadora maluca. E por que o pé de goiaba? Eu fui estuprada dos 6 aos 8. Estava escondida do meu pai e da minha mãe, porque o pedófilo dizia que se eu falasse para minha mãe, ele ia me matar meu pai e minha mãe. E sabe aonde eu chorava? No fundo da casa do meu pai tinha um pé de goiaba. E eu subia no pé de goiaba para chorar. E ninguém via. Ninguém via que eu era uma menina triste. Viu? A minha família também não viu, porque meu pai, irmão Jéssica, era pastor. E ele estava construindo uma grande igreja. Meu pai estava muito ocupado com as coisas da igreja. Aos 10 anos eu tentei suicídio. Eu subi no pé de goiaba com um saquinho de veneno de rato para comer, porque eu não aguentava mais a dor. Não aguentava. Eu fui estuprada dos 6 ao 8, mas a dor fica na alma. Eu sei que tem nesse lugar aqui mulher que foi estuprada. Que no Brasil, 1 a cada 3 meninas é estuprada até os 18 anos. Nós somos milhões de sobreviventes. E no dia que eu estava em cima do pé de goiaba, eu contei isso na igreja, e a Globo não respeitou meu direito de fé. Eu contei na igreja que quando eu estava com um saquinho de veneno no pé de goiaba aos 10 anos, e que eu comecei a chorar e abri o saquinho de veneno, eu tive uma visão. Aos 10 anos eu tive uma visão, e ninguém vai tirar isso de mim. Eu estava em cima do pé de goiaba, quando eu comecei a abrir o saquinho de veneno, eu vi Jesus debaixo do pé de goiaba. Mas meu Jesus não ficou só debaixo do pé de goiaba, ele subiu. Meu Jesus sobe em pé de goiaba, por amor a uma menininha. E ele muda a minha vida naquele pé de goiaba. Eu tive um encontro com ele. Acredite, tem gente que fala que eu estava doida, que eu tive um amigo imaginário, tem gente que fala que eu estava sob tensão, que eu estava sob pressão, que eu tive foi uma visão. Eu sei quem eu vi no pé de goiaba. Foi o meu Jesus que estava lá. Aí, eu contei isso numa igreja, isso é narrativa, que eu estou respondendo para ele. Eu contei isso numa igreja, a Rede Globo pegou, só a parte eu falando, eu vi Jesus no pé de goiaba, mas não contou a minha dor. E ainda hoje, riem de mim, riem do estupro, fazem gozação, fazem piada, mas eu vou dizer uma coisa, doeu pra mim, doeu o Brasil inteiro saber que eu fui estuprada. Mas sabe o que eu fiz?
filho dessa história? Eu fiz esse limão uma limonada. Eu saí pelo Brasil pegando pedófilo em tudo que é lugar. Bolsonaro pegou essa história e a gente fez o maior programa de proteção de criança no Brasil. Então, assim, continue me chamando de goiabeira. E detalhes, narrativas, cuidar por trás, quem está patrocinando. Tudo isso contra mim. Tem muito pedófilo patrocinando isso. Então a gente vai ter que enfrentar a guerra de narrativa, matéria verdadeira e poste a verdade. Não entre na briga. Não vamos pilhar. Não vamos mais brigar. Não vamos perder mais tempo brigando. Poste a verdade e vá trabalhar. Vá trabalhar. Vamos sair da briga, da confusão e vamos para a proposta agora, ok? Senadora, a última pergunta em função do horário, a pergunta que a assessoria achou pertinente, da Leonice. Qual a sua posição em relação aos hospitais de custódia? São os hospitais. Quero aproveitar e agradecer toda a coordenação do projeto, mas a Camila está aí, quem quiser adquirir. Nós só temos 15 minutos, o carro já está aqui na porta para que ela não possa perder, a hora do tráfego é complicado. Então as pessoas, por favor, sejam objetivas, por favor. Só para registrar, nós almoçamos com o senador João Roma, com outras figuras, e quando o nosso ministro João Roma esteve aqui, nós celebramos aqui algumas pessoas que estavam com tornozeleira. Estavam aqui, nós apresentamos as pessoas, fizemos depoimento. Nós estamos chegando um bicho para eles. Não apresente eles porque eu estou sendo filmada e tem alguns deles que não podem ser não, só registrando. Mas chegou o nosso bispo Pereira, que é um dos mentores, ele, antes da senhora sair, ele quer orar para que a senhora faça o retorno segundo. Tá bom? 3 perguntas, depois perguntas, tem que ser rápido. Eu acho que eu tenho que ir embora amanhã, vocês acham? Esses 4 que estão em pé, ok? Ela lá, pergunta ela lá, rapidinho. Eu queria te perguntar, que eu estou vendo os remédios de pessoas doentes, de câncer. É uma criança que eu vi no vídeo toda deficiente e o juiz nem deu o medicamento. Se vocês senadores vão fazer alguma coisa, Muito. Estamos fazendo, essas imagens estão chegando. Essas imagens estão chegando. No governo anterior, o Bolsonaro, ele tirou imposto desses medicamentos. Agora está voltando os impostos. Mas nós lá no Senado estamos atentos. Especialmente quem já tem sentença. Eu acho um absurdo ter que entrar na justiça por causa de um remédio. Mas é a realidade do Brasil. Nós estamos olhando, estamos atentos. Eu, especialmente, estou acompanhando todos os casos que estão chegando lá. Não estamos de olhos fechados, ok? Ela. Microfone para ela. Boa tarde, senadora. Boa tarde a todos. Silêncio, gente. Meu nome é Gisela Costa. Eu sou mãe de uma criança que foi abusada aos 10 anos de idade dentro de uma sala de aula com um professor. E a minha luta desde então tem sido essa, para que esse homem pague pelo crime que ele cometeu. Infelizmente, o poder público aqui na Bahia já recolhe tudo, todas as instâncias que a senhora possa imaginar, mas infelizmente eu estou nessa luta sozinha. A minha pergunta é: a senhora tem algum representante aqui na Bahia que possa... Além do Gerson, que é meu amigo, nesse prédio aqui eu tenho uma parceira. Cadê a Adriana? Vem cá, Adriana. Aqui nesse prédio tem um escritório de uma deputada federal que se chama Rogéria. Ela é do meu partido, é minha amiga, é minha companheira. O escritório dela fica aqui nesse prédio, no 7º andar. Tanto pode procurar o Gerson como a Adriana. A deputada Rogéria é uma mulher comum, como eu, que nasceu com uma liderança dentro de uma igreja e ela quer fazer uma história. Então vem aqui conversar com ela ou com o Gerson, que eu vou cuidar diretamente do seu processo, tá bom? Esse senhor aqui, aquele homem está insistindo com a mão lá pra cima, lá atrás. Senadora, Amém. eu sou o Antônio Carlos Gomes Cerqueira, ex-vereador, ex-vice-prefeito, fui prefeito de Cachoeira. Cachoeira? Cachoeira. A senhora esteve lá, eu tive o privilégio, estamos falando hoje o programa Viva Feliz,
segunda, terça e quarta, das 14 às 15 horas. E sexta-feira, amanhã, às 22 horas, terei o maior prazer em entrevistar a senhora, que é a Sala da Honra. É entrevista só com o ministro. É online? Ela é online. Tá, vamos combinar. Eu preciso do telefone da senhora. Eu teria muitas perguntas a fazer aqui, mas não vou tomar o... Chuchu, dá o telefone para ele. Eu preciso porque nossa rádio Jovem Gospel Salvador está falando para Gospel Simão de Filho, Dias Dávila, Camaçari, Feira de Santana, Conceição do Jacuípe, Itaparica, está falando para o universo. Eu tenho uma audição em Milão, eu tenho um 20 em Milão, em Portugal. Internacional. Então será uma honra para nós amanhã anunciar que a senhora estará na Sala da Honra. Ok, pode anunciar. Deus vai. Amém. Muito obrigado. Segunda eu estou no Rio. Vamos marcar para outra segunda. Não, eu falo na sala da honra e só pastores. Ah, tá bom, tá bom. Mas eu fico à disposição da senhora, o dia que a senhora puder. Beleza. É online. Próximo. Podemos ter esperança que o bloco da UNA já bate novamente. Ó, tá todo mundo falando sobre isso. Está sendo discutido de novo no Congresso Nacional o voto ao ditado, que já foi aprovado pelo Congresso Nacional. O que nós estamos conversando com o Supremo é um anseio da população. O povo quer. Dá isso para o povo logo. Então, numa conversa, sem questionar a última eleição, sem briga, daqui para frente. Supremo, daqui para frente. O povo está agoniado. Dá isso de presente para o povo. Então, nós estamos fazendo essa conversa de novo e vamos aguardar. Eu tenho esperança nesse sentido, tá?